Ela não te mandou mensagem hoje, nem ontem, mas você ainda pensa nela. E em algum lugar no fundo de você, existe uma pergunta que não te deixa dormir. Será que ela ainda pensa em mim? Eu vou te responder isso hoje. Não com teoria, não com achismo, com sinais reais que a mente e o corpo dela não conseguem esconder, mesmo quando ela tenta. Porque existe algo que poucos sabem sobre o ser humano. A gente pode controlar o que fala, pode controlar o que posta, pode até controlar o que responde, mas não consegue controlar o que sente. E é exatamente aí que a verdade aparece. O que você vai aprender nos próximos minutos vai te dar clareza. Clareza de verdade. Não aquela clareza falsa que a gente inventa para se sentir melhor. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai saber com precisão se ela ainda sente algo por você. E mais importante, o que fazer com essa informação. Fica comigo. Antes de entrar nos 3 sinais, eu preciso te dizer uma coisa importante. A maioria dos homens que passa por um término, ou por um afastamento, comete um erro gravíssimo. Eles ficam observando os sinais errados. Ficam analisando se ela viu a mensagem, se demorou para responder, se postou alguma coisa no Stories com indireta, se curtiu a foto de outro, e enquanto fazem isso, perdem os sinais que realmente importam. Os sinais que eu vou te mostrar hoje não estão nas redes sociais. Estão no comportamento dela, na linguagem que o cérebro dela emite, sem que ela perceba. A psicologia chama isso de respostas involuntárias de apego. Quando alguém ainda sente algo por outra pessoa, o cérebro entra em conflito direto. Ele quer proteger o ego, quer parecer forte, quer mostrar que seguiu em frente. Mas, ao mesmo tempo, a atração continua puxando por baixo. E nesse conflito, os sinais escapam. Você só precisa saber onde olhar. Vamos ao primeiro sinal. Sinal número 1. Ela aparece sem motivo real. Presta atenção nesse padrão. Depois de um término ou de um afastamento, existe um período de silêncio. Às vezes dias, às vezes semanas. E então, do nada, ela aparece. Manda uma mensagem boba, algo sem importância. Pode ser uma pergunta que ela claramente saberia responder sozinha. Pode ser um meme. Pode ser um áudio curto só para dizer que viu algo e lembrou de você. A maioria dos homens fica feliz com isso e responde rápido demais, animado demais, e acaba afastando ela de novo. Mas o que essa mensagem realmente significa? Significa que o cérebro dela chegou num ponto de tensão. Ela ficou um tempo sem entrar em contato. Tentou seguir em frente. Talvez tenha até conseguido por alguns dias, mas o apego falou mais alto. E quando o apego fala mais alto, o cérebro encontra qualquer desculpa para criar contato. Não precisa ser uma declaração. Não precisa ser um pedido de volta. Basta uma mensagem pequena, um motivo qualquer. Porque o objetivo real não é a mensagem em si. O objetivo real é sentir se você ainda está lá. Isso é o que os psicólogos chamam de comportamento de verificação de vínculo. Ela não quer necessariamente voltar agora, mas ela precisa saber que o vínculo ainda existe, que você ainda responde, que ela ainda tem algum poder sobre você. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Quanto mais ela faz isso, mais ela confirma para si mesma que ainda sente algo. Cada mensagem enviada é uma prova interna de que você ainda ocupa espaço na cabeça dela. Agora, o que você faz com isso? Você não responde na hora. Você não demonstra ansiedade. Você responde com calma, de forma leve, sem abrir o jogo emocional. Porque quando você reage com desespero, você quebra o mistério. E o mistério é o que mantém o interesse vivo. Guarda isso. Vamos ao segundo sinal. E esse aqui é o mais poderoso dos 3. Sinal número 2. Ela reage ao que você faz, mesmo fingindo que não liga.
Esse sinal é o mais difícil de perceber, porque ele vem disfarçado de indiferença. Ela não comenta na sua foto, mas curtiu 2 segundos depois que você postou. Ela não te manda mensagem, mas vê todos os seus stories antes de qualquer outra pessoa. Ela finge que seguiu em frente. Mas quando você aparece feliz, realizando algo, ou perto de outra pessoa, o comportamento dela muda. Ela fica mais fria, ou de repente mais presente, ou começa a postar mais coisas chamativas logo depois. Isso não é coincidência. Isso é o ciúme silencioso. E o ciúme silencioso só existe onde ainda existe sentimento. Ninguém sente ciúme de alguém que não significa nada. Pensa comigo. Você já ficou com raiva por ver a foto de alguém que você não liga? Não. Porque indiferença real é indiferença total. Quando ela reage, mesmo que sutilmente, ela está te dizendo algo que a boca dela não quer admitir. Ela ainda te observa, ainda te monitora, ainda se importa com o que você está fazendo e com quem você está fazendo. E sabe o que isso significa na prática? Significa que você ainda tem presença emocional na vida dela. E presença emocional é a base de qualquer reconquista. Não adianta mandar a mensagem certa se você não tem presença emocional. Não adianta ter a conversa perfeita se emocionalmente você já saiu da cabeça dela. Mas se ela ainda reage, você ainda está lá. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. A maioria dos homens, quando percebe esse sinal, comete um erro fatal. Ele tenta forçar a situação. Manda mensagem falando que percebeu que ela viu o story. Tenta criar uma situação para provocar ciúme de forma óbvia. Ou pior, pergunta diretamente o que ela está sentindo. Isso destrói tudo. Porque quando você expõe o sinal, ela se fecha. O ego entra em campo e ela vai provar para si mesma que não sente nada. O certo é usar essa informação de forma silenciosa. Continuar construindo a sua imagem. Continuar aparecendo bem. E deixar que a presença dela nesses detalhes vá aumentando naturalmente. Você não precisa forçar. Você precisa ser irresistível o suficiente para ela se aproximar por vontade própria. Vamos ao terceiro e último sinal. Sinal número 3. Ela fala de você, mesmo sem perceber. Esse sinal acontece nos detalhes da conversa, e é o sinal mais revelador de todos. Quando alguém já superou outra pessoa de verdade, o nome dessa pessoa some das conversas, some dos comentários, some de tudo, porque a mente não gasta energia com o que não importa mais. Mas quando ela ainda sente algo, o nome de você aparece. Ela menciona algo que vocês fizeram juntos em uma conversa com amigos. Ela compara alguma coisa com algo que você disse uma vez. Ela faz uma referência a um lugar, uma música, um momento, que só faz sentido para quem viveu aquilo com você. E às vezes, ela nem percebe que fez isso, porque a mente não consegue segurar o que ainda está processando. Você sabe quando alguém passa por uma perda grande e fica falando sobre aquilo sem querer? Em todo assunto diferente, de alguma forma aquilo volta? É o mesmo mecanismo. Quando você ainda ocupa a mente dela, você vai aparecer nas conversas dela, de formas sutis, de formas que ela vai tentar minimizar se perceber. E se alguém próximo te contar que ela falou de você, pode ter certeza. Ela não superou. Agora, você identificou um ou mais desses sinais nela. E aí vem a pergunta que todo homem faz nesse momento. E agora? O que eu faço? Eu vou te dizer o que não fazer primeiro. Porque o erro aqui é mais caro do que a ação certa. Não corra. Não demonstre que percebeu. Não mande uma mensagem longa tentando resolver tudo de uma vez. Relacionamento não se reconstrói em uma conversa. Sentimento não volta com um texto. O que faz alguém voltar é a soma de pequenas percepções ao longo do tempo. É ela olhar para você e pensar: ele mudou, ele está bem, ele está forte.
E eu ainda sinto algo. Essa soma de percepções é o que o método Veltrix trabalha. Passo a passo. Sem pressa. Sem desespero. Se você quer entender exatamente como fazer essa soma acontecer, eu preparei um material completo com os passos que você precisa seguir agora. Simples. Direto. Sem enrolação. O link está aqui na descrição. Se esses 3 sinais fazem sentido para você, se você reconheceu pelo menos um deles, então o próximo passo é seu. Até o próximo vídeo.